Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 23 de outubro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 13, versículos do 1 ao 9, que diz assim: Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje nos faz pensar em alguns pontos muito importantes, nos faz meditar profundamente. Primeiro, sobre aquilo que nós pensamos sobre o castigo de Deus. Quantas vezes nós pensamos que alguns acontecimentos ruins da nossa vida são castigos de Deus? E estes só acontecem com aqueles que pecam. Olha, a gente precisa pensar isso, ou sobre isso. Por quê? Veja o Evangelho. Algumas pessoas foram contar para Jesus o que tinha acontecido a respeito dos galileus que Pilatos tinha mandado matar, misturando o seu sangue com o sangue dos sacrifícios. O que Jesus, quando depois de ouvir essa notícia, fala para eles? Jesus vai dizer: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Veja, pode acontecer de nós escutarmos alguma desgraça na vida de alguém e logo fazemos um julgamento. É porque fulano não presta. É porque cicrano é mau. Então, por isso que aconteceu isso. É como se dissesse: cadê que acontece isso comigo? Eu que tenho fé, eu que sou da igreja, eu que sou da pastoral tal, eu sou do grupo tal, do movimento tal. Ou seja, às vezes nós nos apresentamos os bonzinhos, nós nos apresentamos como os santos. Então o mal, as coisas ruins, não acontecem com a gente, acontece com os outros. E Jesus está dizendo: olha, se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Ou seja, Jesus aqui fala que não é por conta do castigo que aquelas pessoas morreram. Agora, Jesus aproveita a situação para fazer o convite para a conversão. Jesus nos convida à conversão. Podemos até não morrer de uma forma cruel, como aqueles galileus, mas nós podemos perder o céu. Mas nós podemos perder a eternidade junto de Deus, se não nos convertermos. É esse o convite que Jesus nos faz hoje. Conversão. Conversão. Mas tem outro detalhe também no evangelho de hoje. É porque Jesus depois ele conta uma parábola. A parábola da figueira. Jesus diz: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Não encontrou.
Qual foi a decisão que ele tomou? Ele disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta. Por que está ela inutilizando a terra? Olha só, o dono da vinha estava decidido a cortar a vinha fora, porque não estava produzindo figos, não estava produzindo seus frutos, os frutos esperados. Só que o vinhateiro disse, né? Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. O que essa parábola quer nos fazer refletir? Deus é o dono da vinha. Nós aqui podemos interpretar como essa vinha sendo a nossa vida. E Deus que vem a nós e vem procurar os frutos que Ele espera que nós produzamos. A pergunta é: será que Deus está encontrando em nós, em mim e em você, os frutos que Ele tem esperado? Quando Deus olha para a nossa vida, será que Deus, Ele está vendo os frutos que Ele espera que nós produzamos? Será que Deus vai colher na nossa vida os frutos que Ele deseja, que Ele espera colher? Será que nós estamos produzindo os frutos que Deus quer? Ou estamos como essa figueira que não está produzindo frutos? Que não está produzindo frutos. Veja, o dono da vinha quis cortá-lo. Mas tem um detalhe também importante. É que o vinhateiro chega para o dono da vinha e diz: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo. Pode ser que venha dar frutos. E o dono da vinha concorda. Claro, não fica explícito aqui que o dono da vinha permitiu. No entanto, isso quer nos falar a respeito da paciência de Deus. Deus que é paciente conosco. Deus que usa de paciência. Deus que usa de paciência. Ele está olhando para nós. Ele está percebendo que nós não estamos produzindo frutos. Que mesmo quando não produzimos frutos, Ele ainda espera. Meu povo, Deus está esperando de nós frutos. Frutos de conversão, frutos de vida nova, frutos de santidade, frutos de fidelidade. Estamos produzindo os frutos que Deus quer? Aproveitemos esse evangelho para fazermos um exame de consciência e nos perguntarmos isso. Que tipo de figueiras somos nós? Aquelas que produzem fruto? Ou estamos sendo uma figueira infrutífera? Quais são os frutos que Deus espera de nós? Estamos produzindo? Pense nisso. Reflita sobre isso. Leve esse evangelho e medite na sua oração pessoal. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.